No mundo espiritual, como no mundo nosso natural, talvez tenham pessoas do meu lado e do seu que agora estão me ouvindo, ou você está ouvindo a voz do seu irmão, mas no mundo espiritual também, eles estão nos ouvindo, sim ou não? Há uma movimentação agora. E quando nós nos movimentamos nessa região espiritual em Deus, nós sabemos que da mesma maneira que os céus se abrem, que Deus dá ordem aos seus anjos, ao meu e ao seu respeito, o inimigo também sabe que quando nós estamos numa posição de rendição e adoração a Ele, o inimigo não pode contra a minha vida e contra a sua, sim ou não? Porque nós estamos escondidos e guardados na presença de quem? Do próprio Deus. Quando nós percebemos que aquilo que eles estavam fazendo ali, presta atenção no que eu vou te dizer, Paulo e Silas estavam do lado de fora pregando o evangelho, curaram uma menina que carregava um espírito de adivinhação, e por isso prenderam eles, porque não era um costume daquele lugar, até porque os homens daquele lugar estavam ganhando dinheiro com ela, prenderam eles, tipo assim, agora vocês não vão poder falar mais, agora vocês não poderão mais anunciar. Eu pergunto para vocês, a prisão foi suficiente para parar os dois? Sim ou não? Não. Só que muitas das vezes, irmãos, dependendo da circunstância que nós estejamos vivendo, ou dependendo do lugar que nos levaram, ou dependendo da situação, muitos de nós nos calamos, muitos de nós somos paralisados, muitos de nós freamos e achamos que esse lugar onde nós estamos, Deus não vai nos ouvir e muito menos quem está naquele lugar. Sim ou não? Tem alguém aí? Então preste atenção. Tem momento na minha vida e na sua que parece que ninguém está nos ouvindo, irmãos. Afinal de contas, eu estava do lado de fora, pregando lá de fora, anunciando, curando, fazendo sinais, e me prenderam e me colocaram num lugar onde parece que ninguém vai me ouvir. Eu quero dizer para você, Deus, irmãos, Ele precisa atingir pessoas e lugares independente de cadeias, independente de portas, independente de um tronco, independente da minha condição ou da sua condição. Quando Ele quer fazer, Ele usa a minha vida tanto dentro quanto fora. O problema é que quando eu e você achamos que do lado de fora dá muito mais resultado do que do lado de dentro. E a Bíblia diz assim, ó, puxando a espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Preste atenção, irmãos. Os homens que estavam presos estavam ouvindo, mas aquele que guardava o cárcere estava o quê? Dormindo. Deus, quando Ele quer fazer, não importa a condição, porque a cadeia e as portas se abriram para todos, amém ou não amém? Está escrito isso? O carcereiro que estava dormindo, a primeira coisa que ele fez foi tentar contra a própria vida dele. Por quê? Ele estava percebendo alguma coisa? Ele estava sentindo alguma coisa? Ele estava vendo alguma coisa? Não. A minha pergunta hoje, irmãos, diante de Deus e do Espírito é, será que nós não estamos como o carcereiro? Dormindo no meio da adoração e da oração? Será que nós, muitas das vezes, não estamos tentando contra a nossa própria vida, porque não estamos percebendo o que está acontecendo ao nosso redor? Será que nós, por mais que nos deram ordem de prender alguém, de colocar no cárcere interior, será que a minha vida e a sua, o que nós estamos fazendo, ou liberando? Porque preste atenção, versículo 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e... Vamos lá, ele não estava ouvindo nada, porque ele estava dormindo, ele não estava vendo nada, e quando ele acorda e resolve tirar a própria vida, nem ele estava vendo nada, porque não tinha luz.
Se o Espírito Santo não iluminar a minha mente, a sua mente, a minha condição e a sua, querido, nós vamos continuar no escuro, achando que estamos fazendo algo, mas verdadeiramente continuamos andando no escuro. Se nós pegarmos as Escrituras, nós vamos ver que assim como Moisés ergueu um tabernáculo, outros homens levantaram altares ao Senhor, mas o lugar que Deus se agradou foi a tendinha de Davi. Não tinha nada suntuoso, não tinha nada que chamasse a atenção, era apenas uma tendinha. Deus pediu para Davi colocar ou erguer uma tenda, sim ou não? Não. Ele pediu para Moisés erguer um tabernáculo. Outros homens levantaram outros altares, porque Deus havia pedido. Mas ele não pede para Davi levantar uma tenda. Então preste atenção. Uma coisa é quando Deus pede para mim fazer uma coisa. Outra coisa é quando eu faço sem ele me pedir. Então diga para o teu irmão, a adoração é quando eu faço sem ele pedir. Isso é um nível, tanto que Davi vai implantar um nível de adoração de 24 horas, para todo o povo, com os levitas, sacerdotes e o povo. A adoração no tabernáculo era exclusividade apenas de quem? Do sumo sacerdote, dos sacerdotes e dos levitas. O povo não podia entrar. Quando Davi traz a arca de volta, ele implanta um modelo de adoração e de oração 24 horas por dia, ininterrupta. E Deus se agrada mais desse tabernáculo, por quê? Porque não foi algo que ele pediu, mas foi algo que Davi deu a ele. Naquele momento, naquela prisão, Deus não estava pedindo para Paulo e Silas adoração, mas o coração deles estava queimando tanto pelo Senhor, que as marcas no corpo não representavam nada, diante das marcas que ele tinha no espírito, de adorar e orar a Deus. Não tem como mais nós continuarmos pregando um evangelho raso. Não tem mais como ficarmos pregando um evangelho de tapinha nas costas ou de tentar colocar no colo para ninar. Nós estamos vivendo um tempo no nosso país e no mundo tenebroso, aonde no mundo espiritual há uma guerra travada, aonde hoje, eu tenho falado isso há algum tempo, nós precisamos converter não os de fora, mas os que estão dentro, porque muitos estão dentro, estão desviados dentro. Isso eu estou falando, irmãos, não é porque o Apocalipse, as cartas do Apocalipse, são escritas para quem? Para a igreja ou para os de fora? E o que ele alerta no fim? Tenho contra ti. Ele vem dando uma série de coisas. E se nós formos ler carta por carta, texto por texto, nós vamos ver que o Senhor ele vai colocar coisas boas e coisas ruins. E isso ele não está falando de quem está do lado de fora, ele está falando de quem está do lado de dentro. Paulo, ele poderia estar fora sem pregar o evangelho, mas por pregar ele foi posto do lado de dentro, de uma prisão, e mesmo do lado de dentro ele continua fazendo aquilo que foi chamado. O difícil, irmãos, é quando do lado de fora, nem do lado de dentro nós não fazemos nada. O difícil é conhecermos a palavra, conhecermos as escrituras, conhecermos quem é Deus e continuarmos da mesma forma. E qualquer coisa que mude o ritmo da minha vida, qualquer coisa que mude o sentido das coisas que estão ao meu redor, ao seu, nos paralisam. Nós não vivemos perseguição nesse país e somos paralisados mesmo sem perseguição. Qual foi a palavra, através do Espírito, que um dia nos convenceu de que Ele é Senhor da minha vida e da sua vida? Porque, irmãos, a partir do momento que eu e você fomos convencidos e nos convertemos a Ele, não tem como nós pararmos aquilo que começamos. Por isso que a palavra fala, aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. Mas pergunta para o teu irmão,
Cadê o arado? Cadê o trabalho que era para nós estarmos fazendo? Quando eu digo nós, é a igreja de modo geral, irmão. Porque muitas das vezes nós queremos fazer coisas apenas de movimentação aqui, ó. Porque ser crente aqui dentro, irmãos, é a coisa mais fácil que tem. Aqui dentro todo mundo se ama, aqui dentro todo mundo, meu irmão para cá, meu irmão para lá. Aqui dentro a gente ora um pelos outros, aqui dentro a gente adora junto. Mas se a gente praticasse essa vida com Deus, lá fora, aqui dentro a gente estaria incendiado todos os dias. Sabe por quê? Porque a gente veio lá de fora queimando aqui para dentro. Por que Paulo e Silas estavam queimando lá do lado de dentro? Porque do lado de fora eles queimavam. Se nossa vida lá fora fosse intensa, ela seria intensa aqui dentro também. Por que nós temos dificuldade? Porque falta intensidade, irmãos. Paulo vai apresentar Jesus para alguém que estava a ponto de tirar a sua própria vida. Ele vai apresentar Jesus de uma maneira aonde ele não precisa, presta atenção nisso, ele não precisa anunciar, ele não precisa pregar para o carcereiro. O carcereiro é que perguntou: o que eu preciso fazer? Porque o carcereiro viu na vida daqueles homens algo poderoso e diferente. Se eu estou a ponto de tirar a minha própria vida e vejo que alguém, porque o carcereiro sabia que se alguém tivesse fugido, ele perderia a sua própria vida. Então eu já não tenho mais vida. A minha vida agora é de quem está me guardando. Porque até aqui, eu é que guardava os presos. Daqui em diante, é Ele que está guardando a minha vida. A coisa muda, irmãos, quando a presença do Senhor marca a minha vida e a sua. A coisa muda quando eu entendo que não é por minha força, não é por sua. Quem segurou aqueles homens ali dentro não foi Paulo e Silas, mas foi a presença do Senhor. Quem fez tremer o lugar não foi Paulo e Silas, foi a presença do Senhor. O nível de oração e de adoração não é medido por tempo, mas é medido por intimidade. Porque tem pessoas que podem orar o dia inteiro, mas não têm intimidade, porque só falaram. Se nós olharmos para Elias no Carmelo, nós vamos ver que os profetas de Baal clamaram a metade do dia e não aconteceu nada. Elias só fez duas coisas: ele aumentou o nível da oferta. Sim ou não? Os homens tinham molhado a vala em volta e o altar. Elias mandou dobrar a quantidade, então ele aumentou o nível da oferta que ele tinha. Quando ele aumentou o nível da oferta, ele apenas falou com o Senhor, pum, e veio fogo. Eu pergunto, ele ficou o dia inteiro orando ali? Ele ficou o dia inteiro clamando? Se você e eu aumentarmos o nível, irmãos, Deus responde. Para isso, irmãos, para alguns, parece dificultoso, mas não é. É o que eu estou buscando do Deus que tem o poder de todas as coisas e o quanto eu creio que Ele é poderoso para mudar. Ele procura os verdadeiros. E Ele está procurando todos os dias. Todos os dias. Talvez Deus tivesse muitas coisas e muitos lugares para ir, mas Ele preferiu também estar ali, naquele lugar. Deus pode estar no lugar mais simples possível, irmãos. Deus pode estar dentro de uma fornalha, numa cova de leões, Ele pode estar dentro de um cárcere, Ele pode estar dentro da caverna, não importa o lugar. Ele pode estar em cima do monte, Ele pode estar dentro da barriga do peixe, não importa o lugar. O que importa
é que o propósito dele se cumpra. O que importa é que ele faça em nós e através de nós aquilo que está no coração dele. Não é porque nós somos melhores ou piores. Não é porque fulano prega, Beltrano prega, porque fulano expulsa demônio. Deus não está preocupado com nada disso, mano. Ele está preocupado em encontrar homens e mulheres disponíveis para Ele, para viver na terra o que Ele quer. Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele estava no seu trono, e de lá, pelo poder da palavra, Ele cria todas as coisas. É sempre de cima para baixo. Quando Ele chama Moisés, Ele vai mandar construir um tabernáculo, vem de cima. Quando Ele manda construir a arca, vem de cima. Quando Ele manda rasgar o véu, que o véu se rasga na crucificação, se rasga de cima. Então toda manifestação do reino de Deus sempre vai ser de cima para baixo. Quando Jesus vem, ele diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É o quê? Como é feita? É sempre de cima para baixo. Como é que ele vai fazer alguma coisa através de mim e de você que não venha primeiro de lá? Não vem de nós, irmãos. Não é daqui para lá. A adoração que é dada a Ele não vai daqui para lá. Vem de lá, chega aqui e nós expressamos de volta para Ele. Por isso que céus e terra se encontram. Só que a gente acha que somos nós. É a nossa capacidade. Irmãos, se não for Ele, nada vai funcionar. Podemos ser e fazer coisas mecanicamente. Cantar, tocar, orar, ler a palavra. Isso é só mecânico. Se não vem dele. É igual conversão. Não sou eu que me convenço. Eu sou inteligente o suficiente para saber que Deus é bom, mas por mais inteligente que eu seja, não vem de mim mesmo. Vem dele. Então, você já viu alguém tentando convencer outra pessoa? E às vezes nós até conseguimos convencer A, B, C ou D. Mas você já tentou se convencer de que Ele é Senhor da sua vida? Não tem como. Se não vier dele, se nós não permitirmos que isso aconteça, irmãos, nós vamos apenas perder tempo. Nossa oração, nossa adoração, a nossa vida que a gente acha que é com Ele, é tudo balela. Tudo balela. Porque a gente pode... Passei a vida inteira, 40 anos da minha vida, fazendo isso. Veio de você ou veio dele? Se veio apenas de mim e de você, irmãos, nós fizemos para nós mesmos. Se veio dele, nós fazemos por ele. Quem convenceu o carcereiro não foi Paulo. Quem convenceu os homens da prisão não foram Paulo nem Silas. Mas foi o Espírito de Deus. Então quem vai fazer a obra, irmãos? Não sou eu nem você. Vai ser Ele através de nós. Que o Senhor nos convença. E que nós possamos entender que foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos convenceu,
E quanto mais nós relutarmos contra isso, irmãos, quanto mais nós duvidarmos, quanto mais nós acharmos que não é bem assim, não é dessa maneira que eu penso, mas nós estaremos retardando aquilo que Ele tem para nós, ou para aquilo que Ele quer fazer através de nós. Feche seus olhos, você que pode.